Agora vamos para a questão de número 6. Uma loja de utensílios domésticos vende uma travessa feita em cerâmica branca no formato de um losango, conforme figura ilustrada abaixo. Então aqui é uma travessa e ela tem a forma de um losango. Os lados dessa travessa medem 60 centímetros. Então eu sei que aqui mede, olha, 60 centímetros, 60 centímetros, 60 centímetros e aqui 60 centímetros. Cada um desses lados, né? 60. Aqui no escuro não vai dar para ver, né? Feito nesse. Então vou colocar, vou apagar e vou escrever no branco, que de repente não vai dar para vocês visualizarem. Aqui, ó, esse lado, 60, 60, 60 e 60, né? Olha, cada um desses lados medem 60 centímetros. Aí ele diz, os lados dessa travessa medem 60 centímetros e um de seus ângulos é igual a 60 graus. Um dos ângulos é 60. As medidas da diagonal menor e da diagonal maior da travessa medem respectivamente. Então, ele quer as medidas da diagonal menor. Esse número primeiro vai ser da diagonal menor, depois vai ser da maior. Então, ele quer saber a diagonal. Aqui, se aqui é um losango, a diagonal é essa reta que sai de um ponto para o outro, olha. Veja. Observe que essa daqui é a diagonal maior e esta aqui é a diagonal menor. A questão diz que um dos ângulos mede 60. Olha, esse que tem a diagonal menor vai ser, ele tem o que tem a diagonal maior, ele tem os menores ângulos. Então, se um deles vale 60, o que vai valer 60 é esse menor aqui, olha. Esse vale 60 graus e este aqui também vale 60 graus. Porque os ângulos internos de uma figura geométrica tem que dar 360. Então, aqui vai ser 120, esse outro é 120 e 120, né? Porque 120 com 120, 240. Com 60, 300. Com 60 daqui, 360. Então, está aqui. Aí, ele quer saber o tamanho dessa diagonal menor e o tamanho desta diagonal maior. Como é que a gente vai fazer para encontrar? Observe que aqui formou um triângulo, não foi? Olha, não formou aqui um triângulo? Se eu pegar essa parte aqui da travessa, forma assim um triângulo. Então, vamos escrever esse triângulo aqui na folha. Vai ficar assim ele, olha. Se a gente separar ali a travessa, ela vai ficar assim, duas partes, olha. Não é isso? Peguei essa parte toda aqui, ó, olha. Essa que eu estou riscando, olha. Então, aqui ficou 60, que é o ângulo. 60 graus. Aqui essa medida é 60 centímetros. Aqui no outro lado, 60 centímetros. E esse lado aqui é justamente a minha diagonal menor que eu quero encontrar. Olha. Esse lado aqui do triângulo. Olha. Eu não sei quanto é. Então, eu represento por x, que é a minha diagonal menor. Então, eu tenho aqui um triângulo, não é isso? Aí, observe o seguinte. Esse ângulo aqui, olha, como essa diagonal menor aqui divide esse ângulo aqui em duas partes iguais, olha. Lembra que ele era 120, olha. Ele é 120. Se ele é 120, né? Esse ângulo todo aqui é 120 e essa reta divide em partes iguais, então cada ladinho desse aqui vai ser 60. Então aqui vai ser 60, olha. 60 graus e aqui também vai ser 60 graus. Pronto. E agora, para eu achar quanto é que vale esse x aqui? Aí eu vou aplicar a lei dos senos e a lei dos cossenos. Ou a lei dos cossenos. A lei dos senos e a lei dos cossenos é essa. Eu uso essa lei do seno e a lei do cosseno quando ele me dá, quando ele está trabalhando com medida de ângulo, veja, e medida de lado.
Olha, eu tenho aqui os lados e eu tenho aqui ângulo. É o que eu tenho aqui. Eu tenho os ângulos, né? Olha, e tem medidas dos lados. Aí eu posso usar tanto a lei dos senos, que é essa aqui, como a lei dos cossenos, que é essa aqui, que relaciona tudo aqui os ângulos, olha. Então, se eu usar a lei do seno, aí eu tenho que o lado A é igual o lado A dividido pelo seno do ângulo oposto a ele, olha, é igual ao lado B dividido pelo seno do ângulo oposto a ele, que é igual ao lado C dividido pelo seno do ângulo oposto a ele, olha, que é o y. Se eu preferir usar a lei dos cossenos, é essa aqui, olha. A ao quadrado vai ser igual a B ao quadrado mais C ao quadrado menos 2BC vezes o cosseno de A. Vezes o cosseno desse ângulo A, né? Que vai ser aqui, olha, o ângulo oposto. Tá vendo, olha? Se eu usar o B, aí se eu quiser usar o B, B ao quadrado vai ser igual, né? A ao quadrado mais C ao quadrado menos 2AC. Em resumo, eu posso usar lei do seno ou lei dos cossenos. Eu vou usar nesse caso aqui a lei dos seno, que eu acho que facilita mais um pouco. Então, como é que eu vou achar? Se eu quero achar esse lado aqui, então o meu ângulo oposto que eu tenho que usar é este aqui, certo? Então, vai ficar assim, olha. O lado, né? X vezes o seno de 60, né? Graus, que é igual. Aí eu vou relacionar com qualquer um desses outros aqui, ó. Qualquer um desses. Eu posso pegar esse lado ou posso pegar esse. Eu vou pegar esse lado aqui, vou chamar esse lado de A. Eu posso pegar esse lado A, tem esse lado B aqui, vou pegar o lado A. Então vai ficar aqui a mesma coisa. Então vai ficar 60, né? Que é esse lado dividido pelo seno do ângulo oposto a ele, que é o ângulo oposto também é 60 graus. Pronto, vai ficar assim. Aí eu faço aqui a proporçãozinha, né? Veja que eu só preciso pegar dois, que eles são iguais, olha. Eu posso pegar qualquer um deles para igualar. Aí vai ficar aqui. Seno de 60, quanto é? O seno de 60 vai ser igual a raiz de 3 sobre 2. Porque assim, olha. Veja. 30, 45 e 60. Os ângulos notáveis. Aí aqui eu coloco um traço de fração. Aqui o primeiro é o seno. O segundo aqui é o cosseno. Traço de fração também para o cosseno. Todo mundo ganhou o traço de fração. Aí eu começo, olha, primeiro com o seno. 1, 2, 3. E agora aqui embaixo, olha, vem 3. Não. 1, 2, 3. E agora, todo mundo dividido por 2. Dividido por 2, por 2 e por 2. Tá vendo? E agora? Agora, todo mundo com a raiz. Olha, coloquei a raiz, raiz e raiz. Pronto. Então, o seno de 30 é a raiz de 1, olha. A raiz de 1 é 1, né? Então, eu posso já colocar aqui o número 1, olha. Então, seno de 30 ficou meio. O seno de 45 ficou raiz de 2 sobre 2, porque não tem exata raiz. Não tem raiz exata de 3, raiz quadrada de 3. Então, ficou raiz de 3 sobre 2. Se eu quisesse o cosseno, aí eu vim aqui, olha. 3, 2, 1, todo mundo dividido por 2. Aqui fica a raiz. Aqui se eu colocar a raiz, ela vai ser exata, vai ficar o próprio 1. Então, fica assim mesmo. Então, o seno de 60 graus é raiz de 3 sobre 2. Então, vai ficar aqui, olha. X, seno de 60, raiz de 3 sobre 2, que é igual a 60, que foi os centímetros, né? Olha, esse 60 aqui é os 60 centímetros. Seno de 60, raiz de 3 sobre 2. E agora, o que é que a gente vai fazer aqui? Aqui nós vamos multiplicar, fazer a divisão, né? Esse por esse. Como é que faz essa divisão? Faz assim, olha. X dividido por raiz de 3 sobre 2, que é igual a 60 dividido
por raiz de 3 sobre 2. Eu coloquei aqui com os sinais, tá vendo? Porque aqui não é x dividido, né? Agora observe, na divisão de frações, repete a primeira e inverte a segunda. 2 passa para cima, raiz de 3 passa para baixo e aqui vai ficar a multiplicação. Igual, repete a primeira, inverte a segunda, olha, 2 para cima, raiz de 3 para baixo e o sinal fica vezes. Ou seja, na divisão não tem nada de divisão, o que a gente faz é uma multiplicação. Agora aqui tem um implícito, aqui também tem um implícito, aí faz x sobre 2 vezes 2, 2x sobre raiz de 3, que é igual 60 vezes 2, 120, e 1 vezes raiz de 3, raiz de 3. Agora eu vou fazer aqui extremos e meios, olha, tá vendo? Então como é que vai ficar aqui? 2x vezes raiz de 3, vai ficar aqui, olha, 2 raiz de 3x, que é igual a 120 vezes raiz de 3, né, olha? 120 vezes raiz de 3. 120 vezes raiz de 3. Agora, minha gente, esse x aqui, esse número aqui está multiplicando o x, vem para baixo dividindo. Então, vai ficar assim, olha. X, que é igual a 120 raiz de 3 sobre 2 raiz de 3. Então, x vai ser igual. Essa raiz corta com essa raiz, 120 dividido por 2, que ficou 60. 60 graus não, 60. Então, eu sei que este lado aqui vale 60 centímetros, né? Essa diagonal menor. Lembre-se que eu estou calculando essa diagonal aqui, ó, essa diagonal menor, certo? Que foi 60 graus. Agora, 60 graus não, 60 centímetros. Está aqui, 60 centímetros. Agora eu quero a diagonal maior. Olha, eu quero essa diagonal daqui, veja. Eu quero esta, certo? Olha. Então, como é que eu vou fazer? Eu vou pegar agora esse triângulo aqui, olha. Formar esse triângulo aqui e aplico a lei do seno, olha. Olha aqui, olha. Veja. Então, vamos pegar ele, viu? Então, aqui vai ficar, o triângulo vai ficar assim, olha. Olha. Ficou assim. Aí eu sei que esse ângulo aqui é 120 graus. Esse ângulo aqui é quanto? 60 graus. Não, 60 graus não, né? Ele vai ser, nesse caso, 30 graus, né? Olha. Veja. Porque 60 é todo, mas essa diagonal maior divide ele em duas partes iguais, né? Olha. Então, aqui é 30, daqui com 30 daqui é que forma 60. Então, aqui vai ser 30 graus. E aqui também é 30 graus. E esse daqui é o que eu quero encontrar, né? Que é a diagonal maior. Esses lados aqui, olha, eu quero encontrar esse daqui, ó, minha diagonal maior. Esse lado aqui a gente já sabe que mede 60 centímetros e 60 centímetros. Então, aqui ficou 60 centímetros. Eita, só quero colocar grau, oh, meu Deus. 60 centímetros. E aqui, 60 centímetros. E o que é que eu vou aplicar aqui para encontrar esse valor do x? Eu vou calcular ou continuar com a lei dos senos. Aqui, ó. Veja ela aqui. Se eu quero o lado, eu pego o ângulo oposto. Se eu quero um lado, eu pego o ângulo oposto. Se eu quero um lado, eu pego o ângulo oposto. Então, se eu quero esse lado aqui, aí eu vou pegar o ângulo oposto. Então, vai ficar assim, olha. É x sobre seno de 120. Sobre seno de 120, que é igual a... eu posso pegar qualquer um desses lados aqui, viu? Qualquer um desses que eu quiser. Então, vai ficar aqui, olha. Eu vou pegar esse lado aqui. 60
sobre quem? O seno de 30. Sobre o seno de 30 graus. Sobre o seno de 30 graus. E aqui 120 graus. Pronto. E agora? Agora eu preciso saber quanto é o seno de 120. O seno de 30 eu já tenho aqui, olha. O seno de 30 é 1/2. Mas eu preciso saber se 60 é múltiplo de 30 ou se é de quem vai ser múltiplo 60. Vamos ver aqui. Olha. Digamos que eu tenho... Vou fazer aqui mesmo, viu? Olha. Eu tenho aqui a circunferência trigonométrica, olha. Tá aqui. Circunferência trigonométrica. Aí eu tenho aqui 30 é aqui. Depois 60 é mais aqui. E depois aqui é... Não, perdão. Tem um 45 aqui no meio. 30 está aqui. 45 está aqui. E 60 vai estar mais para cá. Então aqui, olha. Eu quero 120 graus. Então aqui, olha. Eu tenho esse ângulo aqui. Tenho esse ângulo aqui. E tenho esse ângulo aqui, olha. Então, se aqui é 90 graus, 120 vai estar mais ou menos aqui, olha. Certo? Aqui vai ser 135, que é o múltiplo de 45. E aqui vai ser mais ou menos 3 vezes 200 e alguma coisa. Porque até aqui é... Não, 100 e alguma coisa. Porque até aqui é 180, né? Então, 120 vai ser aqui. 90, 110, 120. Então, observe que o seno de 60 graus é igualzinho ao ângulo ao seno de 120 graus. Eles são iguais. Então, vamos ver quanto é o seno de 120 graus. É igual ao seno de 60. Quem é o seno de 60? Raiz de 3 sobre 2, tá vendo? É o mesmo do de 30, ó. Seno de 60. O mesmo de 30? Não. É o mesmo de 60. O seno nós não vimos aqui, olha. O seno de 60 é igual ao seno de 120. Então, quanto é o... Aí aqui vai ficar x, que é igual seno de 120, que é igual ao seno de 60. Raiz de 3 sobre 2, que é igual a 60 dividido por seno de 30. Quanto é o seno de 30? 1/2. E aqui ficou 1/2. E agora fazendo essa divisão aqui, né? Olha. X dividido por raiz de 3 sobre 2. Do mesmo jeitinho. É x dividido por raiz de 3 sobre 2. Que é igual a 60 dividido por 1/2. Está aqui. Então, agora, olha. Repete a primeira, inverte a segunda. 2 em cima, raiz de 3 embaixo, troca para multiplicação. Igual. Repete o 60 vezes, né? 2 para cima e 1 para baixo. Então, aqui vai ficar, olha. Aqui embaixo tem 1 implícito, então vou multiplicar. X vezes 2, que ficou 2x. 1 vezes raiz de 3, que é igual. Aqui vai ficar, olha. 2 para dividir para 1 vai ficar o próprio 2, né? Então, aqui 60 vezes 2, que ficou o 120. E agora, aqui embaixo tem um implícito, aí eu vou fazer esse joguinho aqui. Ó. Vou fazer meios e extremos, produto do meio e do extremo. 2x vezes 1, que ficou 2x, que é igual a 120 vezes raiz de 3. 120 vezes raiz de 3. Esse 2 está multiplicando, vem dividindo. Então, x que é igual a 120 raiz de 3 sobre 2. Vou fazer aqui na frente. 120 para dividir para 2 ficou 60 e repete a raiz de 3. Pronto. Aqui eu não posso fazer mais nada. Então, a minha diagonal maior, olha, é 60 raiz de 3. Então, vamos agora para as alternativas, né, do problema. A diagonal menor foi 60. E aí, cadê?
diagonal menor foi 60. Eu tive um de 60, teve aqui, ó, diagonal menor 60. E a maior, agora que eu encontrei, foi 60 raiz de 3. Olha aqui, olha. Foi 60 raiz de 3. Então, isso quer dizer que minha alternativa é a letra D. A diagonal menor, 60 raiz de 3 e a maior, não, diagonal menor, 60 centímetros e a maior, 60 raiz de 3. Então, essa resposta é na letra D. Com isso, nós fizemos a questão de número 6.